Legal, antes de eu falar o porquê eu perguntei para vocês, eu vou dar um passo para trás e falar um pouco de mim. Meu nome é Manuel Augusto, eu sou terapeuta holístico e eu já perdi as contas com uma amiga ali de tantas linhas que eu já estudei. Ao longo dessa jornada, o mais interessante foi assim, eu foquei muito os meus estudos em resolução e estresse pós-traumático, de resolução de trauma e estresse pós-traumático. Porque eu comecei a me dar conta que quando eu comecei a atender a pessoa na minha frente, mais cedo ou mais tarde, a gente chegava no mesmo lugar, um trauma. Então eu comecei a estudar várias linhas, comecei a buscar os melhores professores para isso. E cada linha que eu fui estudando era interessante como elas prometiam a verdade absoluta. E eu fiquei me perguntando se todas prometem, se essa é a única verdade, Fazia muito sentido. Porém, uma vez eu ouvi uma frase que é assim: a verdade é um vaso que se partiu em vários pedaços ao longo da jornada. Talvez você ajunte alguns deles, você junte, mas não todos. Terapia holística, às vezes é muito confundida com esoterismo. Uma visão holística do ser humano nada mais é do que ver o ser humano como um todo. Não é só mente, não é só corpo, e não é só espírito, energia, seja lá o que isso signifique. Mas é olhar o ser humano como um todo. O meu trabalho todo ele é baseado nisso. Eu sempre abordo o ser humano como um todo. E os resultados, assim, eles falam por si só. Isso é muito bacana. E eu acho que alguns de vocês sabem do que eu estou falando aqui. Algo que me atrai muito na EFT, porque de tudo isso que eu estudei foi uma técnica assim, existem vários caminhos para a gente chegar no mesmo lugar, ela não é a verdade absoluta, mas ela tem algumas peculiaridades que me chamam muito a atenção. Por exemplo, ela não carrega filosofia consigo, ou seja, o que eu já faço, eu posso agregá-la no meu trabalho, eu posso agregar com o que eu já sei. Quantas técnicas eu não mesclo junto com a EFT? Segundo, ela é auto-aplicável. Eu posso aplicar em mim mesmo. E se eu sou um terapeuta, é claro que eu posso ajudar outra pessoa. Uma vez um professor meu, muito sábio, disse assim: você só vai conseguir levar alguém aonde você já chegou. Então, por isso que eu digo assim, ela é auto-aplicável, eu vou aplicá-la em mim. Claro, eu preciso trabalhar as minhas coisas, saber muitos desses caminhos para poder ajudar alguém. Senão eu vou ser um conselheiro, um coach, eu vou dar conselhos e dizer o que tem que fazer ou não tem que fazer, mas dificilmente eu vou pegar na mão e falar o como. Claro que a pessoa tem que querer. Por que eu fiz essas perguntas? E ouvindo cada um de vocês, eu chego num ponto que eu sempre chego. Mudança, transformação, cura. É tudo isso que a gente procura, mudança de vida, melhorar, certo? Quando eu falo de mudança, de transformação, eu preciso saber algumas coisas que eu não sei se vocês têm essas informações, que eu vou passar para vocês, mas vem muito da neurociência, de fisiologia e de todo esse universo de transformação e cura, ok? O primeiro passo que eu tenho que saber, a primeira coisa, quando eu falo de transformação e cura, ou de mim mesmo, ou dos demais, ou lidar com medo, emoções, seja lá o que for, eu preciso entender algumas estruturas fisiológicas do meu corpo. Eu preciso entender algumas coisas que acontecem aqui, isso eu vou passar para vocês. Quem aqui já ouviu falar de mente consciente e mente inconsciente? Muita gente. Mente consciente, ela é um pedaço muito pequeno de nós. Através da neurociência, nós sabemos hoje que conscientemente nós somos apenas 5%. É um processador muito pequeno que processa 4.000 bits de informação por segundo. Em contrapartida, a mente inconsciente, ela é um processador enorme. 95% de nós, e ela atua 95% do tempo, é um processador grande e é 1 milhão de vezes mais poderoso que a mente consciente. Ela processa 4 milhões de bits de informação por segundo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu quero transformar, ajudar alguém, e eu for através da lógica, de como a mente consciente funciona, e só pensar racionalmente, todo mundo sabe o que quer. Quem aqui ou conhece alguém, ou já aconteceu com você, lá em janeiro você planeja o seu ano, é aquela dieta e aquilo, e você faz, e você programa, e não chegou nem em março, tudo de novo. Porque existem algo que nós chamamos de padrões inconscientes,
Está aqui nessa massa aqui, ó, de 95%. E aí a pessoa se frustra, ela fica brava, ela se culpa. Isso gera mais, ela fica com 2 problemas. Ela aumenta aquele outro e ela arrumou mais um. Então é como se um cachorro correndo atrás do rabo. É uma espiral sem fim, é um ciclo sem fim. A mente inconsciente, ela tem as próprias maneiras de trabalhar, de entender e da gente se comunicar com ela. E ela não é lógica, ela não é racional. Vocês vão ver que eu vou estar dando peças e depois a gente vai juntar tudo. Eu vim aqui ouvir de FT, estou ouvindo de mente consciente, mente inconsciente. Eu aqui, a grosso modo agora para vocês, eu vou desenhar um cérebro. É só um esboço grosseiro, é uma metáfora, tá? Vamos fazer de conta que o meu braço é o nosso tronco encefálico, também conhecido como cérebro reptiliano, a nossa parte mais primitiva do cérebro, ok? Aqui o meu dedão é o sistema límbico, emoções, mamífero, nós somos mamíferos. E aqui essa parte, aqui, meus dedos, é o que a gente chama de neocórtex, a parte mais desenvolvida do cérebro, correto? Essas 3 estruturas, elas se comunicam, mas elas são diferentes entre si como elas trabalham. Muita gente pergunta para mim, qual é a melhor terapia? E às vezes eu respondo, melhor terapia para quê? Qual é o intuito? O que eu preciso trabalhar? Porque, é a cognitivo-comportamental, é a psicanálise, é a hipnose, é a EFT, né? Se eu quero trabalhar algo nessa parte aqui, no cérebro reptiliano, eu vou fazer uma terapia cognitivo-comportamental, muito pouco vai chegar até aqui. Eu estou trabalhando essa parte cognitiva, e assim vai, e tudo isso vai. Agora, se é algo mais cognitivo, talvez ela ajude muito, ajude bastante. E por que eu estou falando isso aqui? Existem 2 tipos de memórias. Memória declarativa e memória implícita ou de procedimento. Alguém já ouviu falar disso? Memória declarativa é como eu me lembro a respeito das coisas que aconteceram comigo. Lembra que é uma técnica de liberação emocional? A gente, para ter resultado com ela, a gente vai ter que caçar, buscar uma emoção que está presa no sistema. Geralmente a gente vai chegar no mesmo lugar, trauma. E existem essas memórias declarativa e de procedimento. A memória declarativa é como eu me lembro daquilo que aconteceu comigo. Eu me lembro e foi assim, é como eu conto. Mas existe essa memória de procedimento, memória implícita do corpo, que é como o meu corpo armazena isso. E isso são aspectos subcorticais, eles estão nessas estruturas aqui. A EFT trabalha isso lindamente. Ela integra esses 3 processos. Ela abre canais para essas memórias de procedimento virem à tona para se integrar com o processo inteiro e se trabalhar. Então, o legal dela também é isso, porque ela integra esses 3. Existem outras maneiras da gente trabalhar isso, mas hoje a gente só vai falar de EFT. Então, essas informações elas vão começar a se juntar para vocês. Antes de eu mostrar isso aqui, quem aqui já ouviu falar assim? Porque sempre que eu estava estudando trauma, isso está muito divulgado hoje em dia, que a nossa vida é definida até os 7 anos de idade. Sim? O que aconteceu lá? Alguém sabe me falar o porquê? Isso eu estudei da minha bisa, lembra? Você me falou, a gente educa uma criança até o 7, depois do 7 ela não consegue mais. Então, isso já é um conhecimento antigo? Eu só aprendi isso quando eu fui ser terapeuta, antes eu nunca tinha... Então, eu crio, meus filhos têm 3, então eu crio meus filhos nessa base. Até os 7 anos tem que estar... Eu vou passar um dado aqui bem científico para vocês. As crianças de 0 a 2 anos, ou seja, desde o ventre da mãe, se a gente pegar um aparelho de eletroencefalograma e medir os níveis de consciência, as frequências, ela está num estado delta. O que é isso? É um estado hipnótico extremamente profundo. E aí, fala um estado hipnótico. O que é um estado hipnótico? Onde você simplesmente não filtra a informação, você recebe aquela enxurrada. Uma criança, ela não tem a consciência ainda para discernir o que é certo e o que é errado. Ela faz o download de tudo que acontece com ela. Ela só vai fazendo download de experiências. Dos 2 aos 7 anos, se você pegar... Quantos anos tem seu filho? 10? Ele vai estar no outro estágio ali. Uma criança até 7 anos e colocar esse aparelho, ela vai estar num estágio, numa frequência teta,
que é aquela frequência muito imaginativa. Crianças são imaginativas, não são? Elas viajam, não é? Porque elas estão nesse estado hipnótico chamado teta, que é de 2 a 7 anos. Depois crianças de 7 a 12 anos, elas estão em alfa, e depois aí a gente entra em beta. Esse talvez seja um dos motivos, eu sou hipnólogo, já estudei muita hipnose, um dos porquês a hipnose funciona. Você atinge aquele estado para então ressignificar todas aquelas experiências. Porque a criança é assim, eu vou dar um exemplo mais prático. A neurociência diz que a nossa consciência termina de se formar com 26 anos de idade. Só com 26. Então eu tenho lá uma criancinha assim, ela tem, vamos supor que uns 5, 6 anos, e ela vai no mercado com o pai, e o pai teve um dia estressante no trabalho, ele brigou no trânsito, ele teve aquele dia cheio. E a criança pede algo e o pai está bravo. Não, eu não vou te comprar isso porque você não merece. A criança não tem o discernimento. Ah, meu pai, ele está bravo porque fecharam ele no trânsito. Ah, ele teve um dia cheio no trabalho. Não, ela começou a introjetar aquilo. Eu não mereço. E ela das próprias interpretações, eu não sou digna de amor. E aí, por aí a gente vai. Então isso fica muito enraizado na pessoa. E quando a gente fala inconsciente, o nome já diz, a pessoa não tem consciência disso. Quantas vezes na vida... Isso já aconteceu muito comigo. Se não aconteceu com vocês, eu considero vocês muito sortudos. De estar chegando perto de um objetivo que eu quero racionalmente, eu sei que eu quero, mas acontece alguma coisa, eu me saboto, eu me boicoto, ou alguma coisa acontece, é como se eu colocasse a mão numa frigideira quente. Quando eu estou me aproximando, algo me puxa para trás. São um monte de coisas que aconteceram nessa fase, que criaram uma percepção equivocada em relação ao mundo, e eu não vou atingir aquilo. Então é por isso que eu estou passando isso para vocês, a importância disso aqui. No curso de EFT a gente foca muito, experiências abaixo dos 7 anos de idade, por conta disso. Porque minha vida inteira, quando eu fiz cursos, por aí eles falavam isso, mas nunca ninguém me deu um porquê. Até que eu achei um bendito que me explicou neurociência e me falou disso aqui. Eu falei, agora as coisas fazem mais sentido. Quando eu penso em transformação, é assim, alguém aqui já conhece o trabalho da Louise Hay? Ela fala muito sobre afirmações positivas. Por que só o pensar positivo não adianta? Porque quando eu penso positivo, eu estou trabalhando com aquela mente consciente, aquele 5%, eu quero, mas de repente vai contra aquela minha percepção lá de dentro, que diz, eu estou lá no espelho, eu vou pensar positivo, fazer afirmações, eu sou lindo e maravilhoso, estou em forma, e vem aquela voz, tá nada, você não presta para nada, você não serve para nada. Existe uma distorção lá dentro, e às vezes, por mais que a pessoa seja algo que todo mundo vê, ela tem aquela distorção lá dentro e ela não se acha aquilo. Então, se eu só fazer afirmações positivas ou pensar positivo, isso não vai trabalhar o todo. Eu preciso saber os mecanismos que a mente inconsciente trabalha e falar a língua dela. Eu preciso aprender a me comunicar com ela. Outro dia eu dei uma palestra sobre ansiedade e estresse. E aí, pessoas com síndrome do pânico, ansiedade crônica. Vocês já viram aqui alguém com ansiedade? Alguém muito bravo. Chega para alguém muito bravo, com raiva e fala, se acalma. Fica mais, eu falo para você quando você está naquele estado, vai ficar mais. Por quê? É uma reação fisiológica extrema que está acontecendo e eu estou me comunicando com o nível cortical aqui, e aí se acalma. Não vai adiantar nada. A pessoa que está tendo um ataque de pânico, não adianta ela falar, calma, está tudo bem. Ela precisa aprender a se comunicar com a fisiologia, porque a fisiologia, já vou falar que parte especificamente faz isso. Então aí tem exercícios de respiração, de relaxamento, a própria EFT, que fala com essa parte. Então eu preciso saber me comunicar com essas estruturas, saber como elas funcionam e como eu me comunico para começar a transformação, a mudança que eu tanto quero, ou em mim, ou nas pessoas ao meu redor, sejam clientes, sejam quem for. Quem aqui já ouviu falar de Bruce Lipton? Ele é um biólogo celular, ele trabalha com epigenética. Eu extremamente recomendo vocês lerem e pesquisarem a respeito desse cara. Ele já tem 3 livros publicados, 2 estão em português e 1 está em inglês. Ele faz um trabalho excelente. E ele trabalha com isso de epigenética, e eu vou explicar um pouquinho do trabalho dele já dos testes que ele fez, das pesquisas. E ele tem essas três frases assim que marcam muito ele.
Nossas percepções controlam nossos comportamentos. Nossas percepções controlam nossos genes. Nossas percepções redefinem nossa biologia. Percepções aqui é aquilo que você acredita do mundo, são as suas crenças, a lente como você enxerga a realidade. O que é isso? Por exemplo, assim, outro dia eu estava conversando com um cara, e aí ele viu o filme do Rocky Balboa. Todo mundo já viu esse filme? E aí ele falou, para mim, exemplo de superação, é algo magnífico. E ele, 2 vagabundos se batendo. É o filtro dele, a experiência dele. Tratei lá 2 irmãs gêmeas que sofreram o mesmo acidente de carro, estavam no mesmo lugar. Para uma o trauma foi assim, para outra foi tranquilo. É a percepção de como você percebe os eventos. Então a percepção ela se dá mais através do seu mundo interno. Algo bem curioso é isso aqui, ó. As nossas percepções controlam os nossos genes. Esse cara está descobrindo que a genética não controla a nossa vida. Ou seja, isso é genético. Aquilo é genético. Aqui é o câncer, vem da família. Ele se apresenta no gene, mas a gente pode mudar isso e ele explicou como isso acontece ainda. E as nossas percepções redefinem a nossa biologia. A psicologia já trouxe isso para nós, que 70% ou mais de nossos pensamentos são redundantes ou negativos. Eu convido cada um de vocês, no próximo dia que vocês pararem o carro no semáforo, estiverem sozinhos no carro, observem os seus pensamentos. Seja um espectador dos seus pensamentos. Você vai se surpreender o quão redundante ou quão negativo os seus pensamentos são. E eles surgem, eles vão pipocando, vão estourando como pipoca numa panela. Tac, 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 tac. E quando você começa a observar, é aquela sua mente inconsciente, são padrões antigos que você nem se dá conta. Porque a maior parte do tempo você está lá atuando no padrão. Então você não se percebe. Quem aqui conhece uma pessoa que é mais ou menos assim? Ela é o pai ou a mãe igualzinho, ela age como o pai ou como a mãe. Vamos dar o exemplo da Maria. Maria, você é igual à sua mãe. Uma vez que você fala isso para Maria, se afasta. Porque ela vai ficar muito... Ela vai falar, eu não sou nada igual à minha mãe. Todo mundo ao redor vê, mas ela não, porque ela está operando no programa. Ela não tem essa distância, essa dissociação para ver. Então ela está operando nesses 70% ou mais e todas aquelas programações até os 7 anos. Então eu convido vocês a fazerem essa experiência. Amanhã, quando vocês estiverem no farol ou sozinhos, veja o que a sua mente pensa. Depois vocês vão ver como tudo isso vai se integrar. Bruce Lipton, ele fez uma experiência muito curiosa. Ele pegou uma célula qualquer do corpo, colocou lá no microscópio, e eles pensavam o seguinte, que o núcleo da célula é o cérebro da célula. Então, eles tiraram o núcleo para ver o que acontece. Se você tira o cérebro de um organismo vivente, o que acontece com ele? Morre? O que acontece? Não sabe mais o que fazer. E aí, sabe o que aconteceu quando eles tiraram o núcleo da célula? Ela continuou viva por até 3 meses. Então, eles se deram conta do quê? O núcleo não é o cérebro da célula. O núcleo onde contém os genes não é o cérebro da célula. Quem é o cérebro da célula? Aí eles descobriram que é a membrana. A membrana que envolve a célula é o cérebro. A membrana aqui, claro, muito ampliada, ela tem essas anteninhas aqui, 120, cada célula tem 125 mil desses receptores como antenas, captando sinais o tempo inteiro. Que sinais? Sinais do nosso mundo externo, sinais da nossa bioquímica, sinais dos nossos pensamentos, e elas captam todos esses sinais. E essa resposta entra no interior da célula, e dependendo do sinal, cada sinal gera uma proteína diferente dentro da célula, é produzida uma proteína diferente que gera um comportamento específico na célula. Querem que eu repita isso? Isso tem que ficar muito claro para a próxima coisa que eu vou falar. Então, a membrana, ela tem como receptores
que vão captando sinais. Sinais que vêm dos nossos pensamentos, do que eu ouço, do que eu vejo, do que eu sinto. E dependendo desse sinal, porque através de uma bioquímica, se juntam com a proteína dentro das células e dependendo do sinal, o comportamento da célula muda. A expressão do gene, ela muda. Cada gene ele pode se expressar até 30 mil maneiras diferentes. Então, é por isso que ele fala que nós não somos controlados pelos nossos genes. Que isso pode se mudar. Eu poderia entrar mais em epigenética, mas aí eu estaria fugindo do tema aqui. Nós somos uma comunidade formada entre 50 e 75 trilhões de células. Imagina que cada célula é um ser vivo dentro da gente que tem um comportamento específico e diferente baseado no que está acontecendo. Então nós temos uma sociedade dentro da gente. E eles fizeram um experimento muito curioso. Pegaram células numa placa de Petri, que é aquilo ali, células de ossos, de músculo e do sistema nervoso. E colocaram num ambiente nutritivo e as mesmas células num ambiente tóxico. As células do ambiente tóxico começaram a se retrair e morrer. As células do ambiente nutritivo começaram a se expandir e crescer. Uma vez que aquelas células do ambiente tóxico foram trazidas para o ambiente nutritivo, elas começaram a crescer e se expandir. O que é esse ambiente nutritivo? Eles colocaram, quando você sente amor, gratidão, sentimentos bons, você gera uma bioquímica boa. Você produz ocitocina, endorfina, beta-endorfina e outras. E ali no ambiente tóxico, cortisol, hormônio do estresse, noradrenalina, adrenalina, e aquilo estava matando as células. E vocês já se deram conta, talvez não em Olambra, uma cidade mais tranquila, mas no caos que é São Paulo, que o estresse e a ansiedade se tornaram cotidianos? O que eu estou fazendo com aqueles indivíduos que moram dentro de mim? E depois a pessoa diz, a doença surgiu do dia para a noite? Não, faz tempo que isso está acontecendo. Faz tempo que isso está aí se formando. É uma dorzinha, um tremorzinho na pálpebra, é algum sinal que a gente não liga e de repente, o câncer, ele surgiu como se alguém implantasse ele dentro de mim. Ou qualquer outra doença. Então isso aqui, quando eu tive contato com isso, eu fiquei assim maravilhado. Eu falei, uau! E aquele 70% do pensamento redundante e negativo, o que eu estou fazendo comigo? É melhor eu tomar conta da minha vida e eu dar um rumo para ela, uma direção, porque o meu organismo está fazendo isso e eu não tinha consciência disso antes. Aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho da fisiologia do estresse e ansiedade. Tem uma coisinha muito pequena dentro do nosso cérebro que é o responsável por uma coisa bem grande que acontece. Essa parte aqui, a amígdala do hipocampo. Não é essa amígdala. É uma amígdala que fica aqui, ela é do tamanho da unha do seu dedão, de uma amêndoa aí. Essa amígdala, ela tem uma função, perceber no ambiente o que é perigoso. E quando ela percebe algo perigoso, ela se ativa. E lá no hipotálamo, na glândula pituitária, a gente começa a produzir uma secreção de hormônio chamado hormônio corticotrófico, o ACTH, que vai para a glândula adrenal, que produz aquele hormônio do estresse chamado cortisol. E ao mesmo tempo, a amígdala ativa o sistema nervoso autônomo. E o que é esse sistema nervoso autônomo? Quando a amígdala percebe algo de perigoso, ela tem uma função, proteger a nossa vida. Não interessa a percepção que eu tenho daquilo, é a percepção que ela. Então eu começo a ficar estressado, seja com cobranças do trabalho, seja lá o que for. O meu corpo entra num estado de luta e fuga. Eu preciso preservar a minha vida. Então um monte de cortisol é liberado, um monte de adrenalina para quê? Para se eu estivesse numa situação de perigo, eu sair correndo, eu ter força para lutar. Porque se vocês imaginassem agora um tigre entrando por essa porta e de repente esse tigre olha para você com aquele olhar fixo, com aqueles dentes grandes, salivando e aquela cauda ereta, ele começa a caminhar para você.
Dá graças a Deus, a sua amígdala está funcionando e o seu sangue vai para as suas extremidades e você vai ter muita força para correr. Mas se eu estou sentado no sofá, preocupado com aquilo que o meu chefe vai falar, com aquelas minhas cobranças, a minha amígdala está reagindo da mesma maneira. Mas não é algo real que está me prejudicando, mas é a interpretação dela. E aquela bioquímica está sendo produzida igualmente em um perigo real, em algo inócuo. E quanto mais eu alimento esses pensamentos, mais cortisol, e vocês viram o que o cortisol faz com a célula. Hoje a gente sabe que desde o útero a criança recebe tudo isso da mãe. Vocês já ouviram falar isso? Um estado de estresse ou ansiedade da mãe equivalem para a criança, para o feto, o equivalente a 600 xícaras de café. Eu não me enganei, são 600 xícaras de café, o impacto daquilo. Através dessas ressonâncias, ou daqueles ultrassons 4D, hoje a gente sabe que as crianças, elas apertam o cordão de mães muito ansiosas. Só que aí ela entra no primeiro dilema da vida dela. Isso é o que me dá vida, isso é o que está me matando. É incrível isso. E a gente também sabe que se uma mãe ou a criança está sendo gerada num ambiente perigoso, ou seja, a mãe está preocupada que não vai ter dinheiro para isso ou para aquilo, ou o pai não quer, ou minha mãe não vai aceitar, ela está produzindo todo aquele cortisol, a criança absorvendo, e a parte do cérebro dela reativa, a parte mais límbica e reptiliana aqui, se desenvolve mais. Em contrapartida, aquela criança que o ambiente é tranquilo, a mãe mais tranquila, ela desenvolve mais a parte frontal da mente. Ela vai ser uma criança mais inteligente, mais calma, mais resiliente às situações do dia a dia. Então, o nosso aprendizado já começa lá embaixo. A boa notícia é que essas estruturas podem ser mudadas se você conhece o caminho. Isso chama neuroplasticidade. Vocês já ouviram falar disso? O cérebro, ele muda estruturalmente. Então eu achei isso uma informação muito útil para dar para vocês antes de eu falar da AFT, e depois vocês vão ver como as peças se encaixam. Quando eu estou estressado ou ansioso e aquele cortisol na minha corrente sanguínea e adrenalina, o que meu sistema quer? Se proteger. Toda a minha circulação vai para os meus braços e para as minhas pernas para eu correr, para eu fugir ou para eu lutar. Então, eu vou precisar do meu sistema imunológico nessa hora? Não, eu quero preservar a minha vida, meu sistema imunológico ele vai desligar. Eu vou desligar as funções aqui, vou deixar só de digestão, de tudo. Eu quero preservar a minha vida. Então, quando eu começo a manter esses estados, porque não tem nenhum tigre correndo atrás de mim o tempo inteiro, mas eu me mantenho naquele estado ansioso, estressado, eu começo a debilitar o meu sistema imunológico. Hoje a gente sabe, 5 minutos remoendo um pensamento negativo, você debilita o seu sistema imunológico por 6 horas. Incrível. Por 6 horas. Se meu sistema imunológico está lá embaixo, que é quem me protege, eu já acho que você já tem a noção do que começa a acontecer lá dentro. Eu fico resfriado ou doente mais rápido. Eu demoro mais para me curar. Aqui, são algumas dos sintomas que podem acontecer no corpo: dores de cabeça, mais infecções, os músculos mais tensos, porque o meu organismo está preparado para lutar ou correr. Quando a gente está muito estressado, o pescoço não trava, tudo não trava. Fadiga, irritação na pele, falta de ar. Nas emoções, perda de confiança, mais ansiedade, irritabilidade, depressão, apatia, medos. No comportamento, insônia, inquietude. Tudo isso que vocês estão vendo aí, e aquilo lá na mente. E eu vou falar mais para vocês. Quando você produz muito cortisol, você afeta uma área do seu cérebro, que é aqui onde a amígdala fica. É uma região aqui do lado assim chamada hipocampo. O hipocampo, ele tem 2 funções no seu cérebro. Produzir novas células para o seu cérebro. Ele tem essa função de reprodução celular e armazenar memória. Então imagina, o cortisol, ele deteriora. A gente sabe que o hipocampo em pessoas muito ansiosas, ele começa a se encolher. A importância de eu olhar para aquele tal de cortisol, porque ele prejudica
tantas estruturas no meu sistema que eu tenho que começar a olhar para isso. Acúmulo de gordura na região do abdômen, e eu poderia falar um monte de consequências do cortisol no nosso sistema. E é aqui que entra a EFT. E outras abordagens também, mas hoje a gente vai falar da EFT. Eu considero como a cura na ponta dos dedos. Porque a EFT, ela é baseada na medicina tradicional chinesa junto com a psicologia moderna. A primeira vez que eu fui apresentado para a técnica, eu falei, meu pai, o que é isso? É muito estranha essa técnica. Eu tenho que estimular os pontos do meu rosto, do meu tronco e da minha mão e falar algumas frases. Eu me senti muito esquisito. É muito estranho. Mas eu gostaria que naquela época alguém pudesse explicar o que eu estou falando para vocês. A medicina tradicional chinesa, ela se baseia no seguinte princípio. Ao longo do nosso corpo, nós temos meridianos, que são como caminhos, canais por onde a nossa energia, que eles chamam de Qi, flui. E se esses canais estão desobstruídos e está tudo bem, a nossa energia tende a estar ok. Porém, quando ocorre uma interrupção nesse fluxo de energia, aí a gente tende a adoecer. Então a acupuntura, shiatsu e todas essas linhas do yin, elas tendem a desbloquear esses meridianos. A EFT, ela tem muita diferença, porque ela se juntou com a psicologia moderna e tem algo que a gente chama campo do pensamento. Isso já é matéria de curso, não tem como eu falar aqui. Ok? E eu vou contar um pouco da história da EFT, como ela surgiu. Ela surgiu, um psicólogo chamado Roger Callahan. Ele tinha uma paciente, ele conhecia de várias técnicas, e ele tinha uma paciente com uma fobia extrema de água. Uma fobia que ele já tinha feito hipnose, muitas abordagens, e aquele medo não ia embora. E ele atendia na casa dele, tinha uma piscina lá, e às vezes só dela passar perto ou pensar na água, ela já sentia um desconforto. E ele tinha algum conhecimento sobre meridianos e digitopuntura, que é você estimular com os dedos alguns canais. E ele perguntou, onde é que você sente? Um dia ele se encheu dela, eu acho, e falou, onde é que você sente isso? Ela falou, aqui no meu estômago. E ele foi e estimulou esse ponto, que é o do estômago. E depois de 5 minutos ela disse, passou, eu não tenho mais medo. Claro que ele não acreditou. E ela foi correndo para a água, colocou os pés e ele ficou assustado, esperando que aquilo voltasse. E passou um tempo, passou um mês, passou 2, já passaram 7 anos quando fizeram a última entrevista com ela, e ela está curada daquela fobia. Então ele começou a estudar isso e ele desenvolveu uma terapia chamada TFT, Thought Field Therapy, que é a terapia do campo do pensamento. Ele teve um estudante chamado Gary Craig, que era um engenheiro e que buscava conhecimento humano, autodesenvolvimento. A TFT é o seguinte, você estimula os pontos, mas, por exemplo, se o meu problema é dor, se o meu problema é depressão, se o meu problema é raiva, eu tenho protocolos, algoritmos diferentes, ou seja, para raiva eu vou estimular essas pontos, para medo eu vou estimular essa sequência de pontos. Então o Gary começou a perceber que era muito difícil as pessoas memorizarem aquilo, e era muito restrito para médicos e era restrito esse conhecimento. E ele pensou assim, e se eu simplificasse isso e tornasse isso disponível para todo mundo? E ele criou uma sequência única, que você pega todos os pontos. Logicamente você vai pegar naquele pontinho lá, que dá aquele algoritmo lá. E ele começou a fazer testes, ele modificou um pouco e deu certo. Então aí ele criou a EFT. Então foi assim que ela foi criada. Quando eles criaram a EFT, eu acho que ou a TFT, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles só estavam baseados no conhecimento da medicina tradicional chinesa. Eles não sabiam o que a gente sabe hoje através da neurociência. Vocês se lembram aqui da amígdala do hipocampo? Ela ativa o nosso sistema nervoso autônomo. Nosso sistema nervoso autônomo, isso é bem técnico, mas talvez vocês queiram saber. Ele é dividido em 2 ramos, o ramo simpático e o ramo parasimpático. O simpático é aquilo que ativa, o parasimpático é aquilo que acalma. Eles começaram a perceber que ao estimular esses pontos, você estimula e manda sinais elétricos para o ramo parasimpático e ele começa a se acalmar. Então, quando
Quando eu estou lá fazendo uma sessão de EFT e eu tenho que falar frases ao mesmo tempo, por quê? Por que se difere da sessão de acupuntura? Acupuntura você vai lá, você relata a sua queixa e ele vai lá e faz aquele procedimento. Na EFT ou TFT, você fala e traz o problema o tempo inteiro, você fica falando, trazendo ele à tona, porque você quer trazer a resposta da amígdala, você quer que ela entre em alarme e ao mesmo tempo estimulando o sistema nervoso parasimpático. É como se começasse a dizer para a amígdala, ei, tá tudo bem, começa a relaxar. E aí ela começa a perceber tudo aquilo de uma forma tranquila. Então o que acontece? Aquelas mesmas perturbações, o mesmo pensamento, o mesmo trauma, mas ele não tem mais carga emocional. Você começa a ficar tranquilo, você começa a ficar relaxado. Tem uma outra coisa que acontece aqui. Quando eu estou nesse estado de preocupação, de estresse, de ansiedade, e meu sistema está na resposta de luta ou fuga, os vasos sanguíneos que vão para essa parte aqui, pré-frontal da mente, eles se comprimem. Então o fluxo sanguíneo para essa parte que pensa, ele é muito pouco porque meu sistema está só reagindo, sobrevive, sobrevive, sobrevive. Então, diminui a capacidade da pessoa de perceber o todo. Ela vê o mundo através daquilo, daquela percepção restrita, não através de uma perspectiva. É muito comum em uma sessão a pessoa ter aquele trauma, aquela coisa, e a gente começar a fazer, de repente, nossa, mas por que eu estava tão preocupada? E começar a perceber, olha, eu não tinha visto isso antes, porque a visão está restrita naquilo. E vocês estão começando a se dar conta de toda essa fisiologia envolvida nesse processo? Quando eu aprendi isso não tinha nada, eu fui atrás. Hoje nos Estados Unidos isso está crescendo muito porque essa técnica funciona. Eles estão querendo ver o que é que está acontecendo. A última e mais recente descoberta, isso acabou de sair do forno. Tem uma linha chamada EMDR, vocês já ouviram falar? EMDR você também é para trabalhar com traumas, através de estimulação bilateral. O que acontece no cérebro? Ele entra naquelas ondas delta. Quando você começa aquela estimulação, ondas delta são as mesmas ondas que eu estou quando eu estou dormindo. Então, eles começaram a teorizar que é o seguinte, quando eu estou dormindo, a minha mente ela tem a tendência de descartar aquilo que não é importante para mim e reter o que é significativo. Então esse estado delta, quando eu estou lá, eu trago o trauma de propósito à tona, eu estou induzindo também esse estado delta, eu estou facilitando aquela região hipocampo a recategorizar a memória, a reassimilar a memória. Então, também, além de trabalhar o sistema nervoso parasimpático, de acalmar a amígdala, eu também entro nesse estado delta, eu começo a produzir de forma deliberada esse estado delta. Formata tudo. Oi? Formata tudo. Formata tudo. Um cara, ele começou a pesquisar EFT e saber as consequências fisiológicas disso também. Então ele dividiu, foi fazer uma pesquisa e pegou 3 grupos de pessoas. Um grupo foi ser tratado com 1 hora de EFT, um grupo terapia falada, convencional, psicanálise, cognitivo comportamental, e um grupo C, que ninguém fez nada. E mediram o nível de cortisol antes, de cada um dos grupos. O grupo que foi tratado com a EFT, depois de 1 hora de tratamento, reduziram as taxas de cortisol de 25% até 50%. O da terapia falada, nada, e o outro, nada. Só que o cara, ele tinha que dar uma palestra 1 semana depois, ele achou que devia haver algum erro no aparelho, na máquina, ele falou, eu não vou divulgar isso, porque é muito que decai o cortisol, é impossível. E aí ele refez esse teste por mais de 4 vezes e os resultados foram sempre. Então se eu pensar, lembra que o cortisol, ele é criado dentro de mim quando a minha amígdala percebe algo perigoso. E o que acontece com as minhas células expostas ao cortisol? Se fecham e começam a morrer. Que 70% dos meus pensamentos são redundantes ou negativos, ou seja, eu estou produzindo uma bioquímica nociva para aquela comunidade de células que existem dentro de mim. E de repente uma técnica simples, que você pode se auto-aplicar, reduz em até 50% do cortisol, no mínimo. Essa técnica é interessante. No mínimo. Quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, uau, ainda bem que eu tenho a minha meia hora por dia para eu fazer a minha EFT. Eu estou cuidando de mim.
E aí eu comecei a perceber que a EFT, ela pode ser aplicada para várias coisas. Eu fiz pesquisas e trabalhos, eu estou montando um documentário a respeito disso, filmando com pessoas. Pessoas com dores que nada resolvia, em pouquíssimas sessões a gente resolveu aquela dor. Compulsões, alergias, além de traumas, porque tudo isso a gente já sabia. Então a gama de aplicações é enorme. Os pontos vão ser sempre os mesmos, eu vou ensinar para vocês quais são. A gente vai fazer um pequeno teste aqui, uma demonstração. Mas a maneira como eu investigo é completamente diferente. Quando eu quero trabalhar com dor, o que eu faço? Quando eu quero trabalhar com isso, o que eu faço? Compulsão, o que eu faço? A maneira como eu investigo é o que faz toda a diferença. Então, o mais bacana disso é que eu posso agregar ela ao que eu já faço. Porque consiste em estimular com a ponta dos meus dedos, 1, 2, todos, alguns pontos daqueles meridianos. No meu rosto, no meu tronco e na minha mão. E todo mundo pode estimular, todo mundo pode fazer isso. E você pode ensinar o seu cliente a fazer isso também. O primeiro ponto da EFT, vou ensinar o ponto para vocês agora. Vocês querem aprender? Quais são os pontinhos? É nessa parte fofinha aqui da mão, é chamado de ponto do karatê. Então, eu quero que vocês todos toquem ali, pode ser com um dedo, com a mão, assim, tanto faz. A gente vai estimular bem nessa parte, como se eu fosse dar um golpe de karatê. Esse é o primeiro ponto. E aqui a gente tem uma introdução, a gente tem uma frase, ela tem um porquê. Hoje eu sei o porquê dessa frase, quando eu aprendi eu não sabia o porquê, não era sustentável o que todo mundo me falava. O segundo ponto é no início da sobrancelha, como se eu traçasse 2 linhas retas aqui, tanto faz os lados, esses meridianos eles são bilaterais, e eu estimulasse. Estimulem aí junto comigo, depois eu passo de novo todos os pontinhos. O outro ponto é do lado do olho, não é na têmpora, mas é no ossinho bem do lado do olho. Isso, eu posso estimular dos 2 lados, um lado, trocado, tanto faz. O outro ponto é abaixo do olho, bem nesse ossinho. Isso. O outro ponto é abaixo do nariz. O outro ponto é chamado de ponto do queixo, mas ele fica abaixo do lábio inferior. Exato. O outro ponto é na clavícula. Todo mundo sabe esse ossinho aqui que a gente tem? Sente aqui onde ele termina. 1 centímetro para baixo e 1 centímetro para cada lado, você achou o pontinho. Uma maneira fácil de estimular é fazer assim. Aí você pega ele de qualquer jeito, pode fazer assim, pode fazer com as 2 mãos. Aqui passam vários meridianos. Esse é um pontinho bem bacana que as pessoas gostam muito. E o outro pontinho é abaixo do braço, 10 centímetros abaixo da axila. Mulheres é bem na linha do sutiã e homens é na linha do mamilo. Existem alguns pontos nos dedos, eu não vou passar para vocês agora, e outros pontos.